Olá, boa noite amigos Fábio, Marcela e a todos os amigos e amigas do canal Noites de Mistérios. Eu vou passar para vocês uma história de lobisomem que eu e a minha família presenciamos quando éramos mais novos. O meu nome é Claudinei e eu moro numa área onde tinham muitas fazendas em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eram fazendas onde haviam muitos escravos que trabalhavam nelas no passado. Sempre tivemos muitos relatos contados pelas minhas avós, meu pai, minha mãe e tios de lobisomens e mula sem cabeça. Depois de muito tempo é que fizeram o bairro nas áreas que tinham as fazendas. Nós víamos coisas que hoje em dia não se vê mais. Ao lado de nossa casa tínhamos um casal de idosos vizinhos onde eles tinham duas goiabeiras, uma de goiaba branca e outra de goiaba vermelha. As goiabeiras na quaresma se enchiam de frutos, e os frutos eram tão grandes que cheiravam longe. Eles, os vizinhos, não gostavam de dar os frutos para ninguém. Mas menino, né? Vocês já sabem como é que é. Nós esperávamos eles saírem e então pegávamos algumas goiabas para poder se deliciar daqueles frutos. As goiabas eram tão grandes que uma só já enchia o estômago. E outra coisa, elas não tinham nenhum bicho. Os outros vizinhos olhavam pelas janelas e todos nós ali, pegando os frutos da goiabeira. Eles corriam para nos alertar de algo, falando: "Não peguem o que não é seu, pois isso não pertence a vocês. Querem goiabas? Plantem nas suas casas." Mas eles nunca falavam com os pais da gente sobre pegarmos os frutos. Uma vez a minha mãe viu meus irmãos chegarem comendo goiaba e falou: "Não peguem goiaba na casa de Dona Mariquinha não, pois à noite, quando vocês estavam dormindo, pulou algo aqui no quintal vindo do portão da rua. Ele fez uma bagunça no terreiro, rosnando como se fosse um porco. Ele bagunçou o terreiro todo e o grito daquele bicho era horrível. Vocês não ouviram porque estavam no sono pesado, mas eu e seu pai ouvimos." Aí todos nós rimos da minha mãe e do meu pai, achando que a dona havia contado para ela que pegamos as goiabas. Em épocas religiosas ninguém fazia nada, pois a tradição religiosa da família não permitíamos fazermos nada como uma forma de penitência. Numa certa noite de sexta-feira da Paixão, fomos dormir. Era uma noite escura e com muita neblina, visto que morávamos próximo a um córrego e o bairro tinha muitas árvores. Minha mãe e meu pai acordou os meus irmãos e eu e mandou que nós ficássemos calados, que ela ia nos mostrar uma coisa. As luzes da casa estavam todas apagadas. Era por volta das 23 horas e a minha mãe abriu a fresta da janela e mandou nós olharmos em cima do pé de goiaba vermelha. Aí eu abri a janela bem devagar, olhando numa fresta, e vimos um ser que causou dor de barriga só de olhar. Eu chamei o meu pai para ver que ele estava do meu lado. Era um ser grande andando pelas quatro patas. Ele era todo peludo com a cabeça de um cachorro, como um focinho enorme. Eu achei estranho porque não existem lobos aqui, e era um ser gigante. Aquele cachorro gigantesco estava com as duas mãos em cima da goiabeira balançando ela, e os frutos caindo no chão. Quando estava cheio de goiaba o chão, ele descia e comia as frutas. Fábio e Marcela, eu fiquei abismado de ver aquilo. A minha mãe mandou os meus irmãos deitarem e eles foram correndo. Eu fiquei ali mais um pouco tentando entender o que era aquilo. Aí eu fiz um psiu bem baixinho, mas o lobisomem ouviu e olhou para a janela. O lobisomem ficou no quintal fazendo um escarcéu, roncando igual um porco. Ele chegava perto da janela e dava para ouvir a respiração e o grunhido dele. Nessa hora, a minha mãe fechou a janela e mandou todos ficarem calados e imóveis. E assim nós fizemos. Minha mãe começou a rezar o terço em silêncio. E logo o lobisomem correu em direção ao portão da casa, saltando o muro que divide o lote das duas casas. Chegando na rua, ele uivava como um lamento e logo depois ele sumiu. Isso acontecia toda a época de Quaresma e só parou depois que o marido da dona faleceu e ela cortou as duas goiabeiras. O nome dele era Senhor Marinho
e eu tenho certeza que ele era o lobisomem, na qual ela chamava de amor. Bom, essa é uma história de minha família que eu, Claudinei, trago para vocês, Fábio, Marcela e a todos os inscritos do canal, e eu espero que gostem. Muito obrigada por contá-la e uma boa noite.